Secacama. B-52 Stratofortress, o bombardeiro mais perigoso da OTAN, marca 70 anos desde o primeiro voo. 70 anos após seu primeiro voo em 15 de abril de 1952, o B-52 Stratofortress ainda é considerado o bombardeiro mais capaz que já serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos ou de qualquer país ocidental, com a aeronave sendo produzida de 1952 a 1962, e viu extensas melhorias em seu desempenho feitas desde então. Como o próprio nome indica, a aeronave foi considerada uma sucessora do B-29 Superfortress, que devastou o continente japonês durante a Segunda Guerra Mundial e destruiu 69 cidades em ataques nucleares e incendiários, antes de realizar operações semelhantes na Coreia. O B-52 começou a ser desenvolvido menos de um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, e foi projetado principalmente para transportar armas nucleares e, se necessário, empregá-las contra a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. Embora nunca tenha visto combate na Europa, a aeronave veria um serviço extensivo durante a Guerra do Vietnã, mais notavelmente bombardeando cidades norte-vietnamitas sob a administração de Richard Nixon. Embora considerada sofisticada quando entrou em serviço em 1955, nas décadas seguintes a aeronave seria cada vez mais valorizada por sua simplicidade, em contraste com seus sucessores, o B-1B Lancer e o B-2 Spirit, que passaram a ser vistos como excessivamente complexos e impraticavelmente difícil de operar e manter. O resultado é que o B-52, apesar de nenhum ter sido construído há 60 anos, servirá na Força Aérea dos Estados Unidos por mais tempo que o B-1B Lancer, ou o B-2 Spirit, apesar de terem entrado em serviço nas décadas de 1980 e 1990, como sucessores pretendidos. No entanto, com as maiores taxas de disponibilidade do B-52, maior facilidade de manutenção e menores custos operacionais, o bombardeiro permanecerá em serviço por muitos anos. O B-52 tem visto extenso serviço de combate, principalmente na Guerra do Vietnã, mas também no Afeganistão, Iraque e Síria, e tem sido consistentemente implantado em grandes pontos críticos em momentos de alta tensão, desde missões perto do Irã, implantações destinadas a sinalizar a Coreia do Norte e contestar as reivindicações territoriais chinesas no leste da Ásia. Enquanto a estrutura básica permaneceu a mesma, a aeronave foi mantida viável pela integração de novos motores, sensores e sistemas de armas, com o bombardeiro esperado para ser o primeiro da frota americana a integrar armas hipersônicas, como os mísseis hipersônicos dos Estados Unidos, a GM-183A. Embora o bombardeiro esteja longe de operar perto de caças inimigos ou defesas aéreas, à medida que o papel dos bombardeiros evoluiu, o B-52 recebeu quase exclusivamente o papel de neutralizar alvos em grandes distâncias com vários mísseis de cruzeiro de longo alcance. Tendências semelhantes foram vistas em programas de bombardeiros estrangeiros, como o russo Tu-22M, Tu-95, Tu-160M e o chinês H-6, que evoluíram para porta-mísseis enquanto raramente carregavam bombas gravitacionais de curto alcance. O B-2 Spirit é a única exceção, com seu perfil furtivo permitindo que ele sobreviva potencialmente contra alvos moderadamente defendidos para lançar bombas de curto alcance. No futuro, espera-se que o B-52 voe ao lado do bombardeiro furtivo B-21 Raider, que substituirá o B-1B Lancer, e o B-2 Spirit,
e provavelmente formará novas unidades de bombardeiros para expandir a frota. O B-1B Lancer já começou a ser aposentado, enquanto a pequena frota de bombardeiros B-2 Spirit seguirá em serviço até o ano de 2030. Permanece uma possibilidade significativa de que o B-52 voe até a segunda metade do século XXI, embora o tipo de aeronave que o substituirá permaneça incerto. Todos os B-52 e serviços são da variante B-52H, dos quais 102 foram construídos com entrada em serviço a partir de 1961. Melhorias na aeronave e no B-52G, mais antigo, foram inicialmente feitas para compensar atrasos no bombardeiro supersônico B-58, que teve uma produção muito menor e foi aposentado menos de 10 anos após entrar em serviço, devido principalmente às suas altas necessidades de manutenção e custos operacionais. Espera-se que as capacidades do B-52 estejam muito à frente do que são hoje, quando o bombardeiro finalmente deixar o serviço, e a aeronave provavelmente continuará a aparecer consistentemente em áreas de alta tensão, e ganhar uma nova vida com a integração de armas hipersônicas. A importância do papel que desempenha provavelmente dependerá muito das capacidades do B-21 Raider, que estão sendo desenvolvidas para acompanhá-lo em serviço, e, particularmente, se o B-21 Raider será capaz de transportar uma gama semelhante de armas avançadas, e ser capaz de manter altas taxas de disponibilidade. Com a guerra na Ucrânia em pleno andamento, e a possibilidade de uma possível terceira guerra mundial, o B-52 desempenhará um papel importante nas futuras operações dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN contra a Rússia.